Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, estamos lendo a Bíblia. E no final, deixe o seu like, o seu comentário. Que Deus abençoe. Ezequiel 33, o verdadeiro profeta. A palavra do Senhor ainda veio a mim. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu atalaia, e este perceber que a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier o e ferir, será culpado da sua própria morte, pois ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será culpado da sua própria morte. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia não tocar a trombeta, ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade. Mas considerarei o atalaia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falareis para dissuadir o ímpio do seu caminho. Esse ímpio morrerá na sua maldade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Entretanto, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua maldade. Tu, porém, não serás culpado. O julgamento justo do Senhor. Filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e definhamos neles como viveremos. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em quem o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis, ó casa de Israel. Portanto, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à maldade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. E quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a maldade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas morrerá na maldade que praticou. Também, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça. Se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que havia furtado e ainda, nos estatutos da vida, não praticando o mal, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Entretanto, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas o caminho deles mesmos é que não é justo. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a maldade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua maldade e praticar a retidão e a justiça, viverá por estas. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por sua presunção. No 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim alguém que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. A mão do Senhor havia estado sobre mim à tarde, e antes de chegar aquele que havia escapado, e ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse encontrar comigo pela manhã. Assim, a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Os moradores destes lugares, desertos da terra de Israel, costumam dizer:
Abraão era um só, e apesar disso, possuiu a terra, mas nós somos muitos. Certamente a terra nos é dada por herança. Diz-lhes, porém, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangues. Ireis possuir a terra? Confiais na vossa espada, cometeis abominações e cada um contamina a mulher do seu próximo. Ireis possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos morrerão pela espada, e eu entregarei o que estiver no campo aberto para ser devorado pelas feras, e os que estiverem em lugares seguros e em cavernas morrerão de praga. Transformarei a terra em deserto e abandono. Colocarei fim à arrogância do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desertos que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e abandono por causa de todas as abominações que praticaram. No teu caso, filho do homem, o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas das casas, e um fala com o outro, cada um ao seu próximo, dizendo: vinde ouvir a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Quando isso acontecer, como de fato acontecerá, saberá que havia um profeta no meio deles. Ezequiel 34. Profecia contra os pastores infiéis. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestes de lã. Matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens. Por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmo e não das minhas ovelhas. Ouve, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixe de cuidar das ovelhas. E não cuidarão mais de si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam mais de alimento. O cuidado do Senhor com o seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça.
Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto? Precisais pisotear o restante de vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas? Precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comeram o que pisoteastes e beberam o que sujastes? Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porque empurrais com um lado e com um ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhas para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E sobre elas eu levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. O Senhor e sua aliança de paz. Farei uma aliança de paz com elas e tirarei da terra os animais ferozes. E elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem os animais da terra voltarão a devorá-las, mas habitarão em segurança, e ninguém as espantará. Também lhes darei uma plantação famosa, e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, nem levarão mais sobre si a vergonha das nações, mas saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos, eleve o seu pensamento para muita paz, muito amor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.